tal hoje aprender uma deliciosa receitinha de uma torta para o seu lanche? E dessa vez uma torta preparada com atum e sem glúten. Se você já gostou do título do meu vídeo e das imagens maravilhosas que você acabou de ver, não esquece de se inscrever no meu canal caso você não seja inscrito, ativando também o sininho, assim você recebe notificações de mais receitinhas deliciosas e saudáveis como essa. E agora, vamos para os ingredientes? Pessoal, os ingredientes para estar preparando a torta de atum sem glúten de hoje são uma lata de atum, pode ser em óleo ou atum em molho de tomate. Eu estou utilizando hoje o molho de tomate. Também utilizaremos 2 espigas de milho verde. Também utilizaremos meia xícara de farinha sem glúten, tá? Se você quer aprender a fazer esse mix foi eu mesma que preparei, eu posto para vocês aqui. Comenta para mim aí se você quer aprender. Então, meia xícara de farinha sem glúten. Também utilizaremos 1 xícara de farinha de amêndoa ou de qualquer castanha que você tiver aí na sua casa. 2 ovos inteiros. 1/4 de cebola picadinho, orégano e sal. Para triturar o milho, utilizarei também 1 xícara de água, que vou acrescentar aos poucos, tá? E também 1 colher de sopa de fermento químico e 3 colheres de sopa de azeite. E você pode também finalizar com queijo, caso você não esteja fazendo uma versão zero lactose, certo? Então, de todos os ingredientes de hoje, para preparar essa deliciosa torta de atum sem glúten, a estrela da vez é o atum. Pessoal, para dar início para a nossa receitinha de hoje, eu vou acrescentar aqui um pouquinho da água e vou colocar o milho. Esse milho aqui é um milho em natura, tá, pessoal? Não estou utilizando milho em latinha, não. Milho de lata, eu acho que vai ter muito sódio e pode alterar o sabor aqui. Aí depois, você pode acrescentar ou não uma pitadinha de sal, tá? Então, eu prefiro já acrescentar para não correr o risco de esquecer. E aí, depois que você fizer isso, você vai triturar esse milho, acrescentando, vou deixar aqui destampado a tampinha de cima, acrescentando água aos poucos, tá bom? Pessoal, agora vocês podem ver que eu já fiz aqui um suco de milho, né? Já bati o milho todo, eu utilizei toda aquela água, aquela 1 xícara de água. E agora eu vou quebrar os ovos aqui e vou estar acrescentando na receitinha, tá? Os 2 ovos. Então, vamos acrescentar um. Agora, o outro ovo. Lembrando que quando a gente acrescentar os ovos, né? Vamos bater mais uma vez. Essa torta, ela não será uma torta de liquidificador, tá? Nós vamos misturar levemente os outros ingredientes na mão. Mas, para iniciar a receitinha, eu estou fazendo esse processo aqui, né? Porque tem que triturar o milho. Pessoal, agora que nós batemos aqui, ó, o milho com os ovos, eu vou acrescentar um pouco desse líquido aqui. E vou colocar a farinha aos poucos, tá? Como eu disse pra vocês, esse aqui é um mix de farinha sem glúten que eu mesma preparei. E aí, se vocês tiverem interesse, comenta pra mim, se tiver muito comentário, tá? Curte bastante meu vídeo, que aí eu vou estar postando pra vocês. Lembrando que são farinhas acessíveis, tá, pessoal? Esse mix sem glúten, ele é maravilhoso pra estar preparando receitinha de bolo, de torta, de pães, de pizza, ele é maravilhoso. Então, aqui, ó, você vai dando uma mexidinha, coloquei já o sal, como eu disse pra vocês, e vamos acrescentando aqui, tá? A massa vai ficar uma massa mais líquida mesmo. Lembra que eu já coloquei todo aquele conteúdo lá, toda aquela farinha? Então, agora ele tá aqui mais na
farinha de amêndoa. Uma torta, assim, gostosa, porque ela tem um gostinho especial do milho, né? Farinha de amêndoa também, uma farinha low carb. Vocês observaram que eu não peneirei o milho? Por quê? Porque essas fibras aqui, elas são solúveis, são fibras muito boas para dar saciedade, muito boa para nossa saúde, essas fibras do milho. Então, depois que você fizer tudo isso, você vai obter essa massa aqui mais líquida. Aí você pode provar o sal, né? Para ver se tá do seu agrado. E colocar também o fermento químico. Pessoal, como vocês podem ver ali, eu coloquei o sal, mas antes do fermento químico, né? Não posso esquecer do azeite, tá? O azeite, ele vai conferir aqui para nossa receitinha muita leveza. Então, eu coloquei 3 colheres, né? Não tão muito cheias, mas rasas, de azeite de oliva. Se você não tiver o azeite de oliva, pode ser o óleo de coco, ou pode ser também manteiga ghee, tá? Se você quiser dar um saborzinho mais amanteigado. Aí eu coloquei um pouquinho de sal, eu achei que tava sem sal. E agora, por último, é que eu vou colocar o fermento químico na nossa massa. Observa que até agora é uma massa totalmente sem glúten e sem lactose, tá? Eu comentei do queijo no começo da receita porque é opcional. Você pode colocar ou não o queijo curado, que ele contém menos lactose do que o outro queijo. Agora, caso você não esteja consumindo queijo de forma nenhuma, aí você pode confiar que essa massa vai ficar bem gostosa, massinha macia, né? Úmida, e aí você não vai sentir falta de queijo nessa torta, não. Bom, agora que eu coloquei aqui o fermento químico, aí eu vou deixar essa massa descansar, enquanto nós vamos misturar o recheio. Vocês vão perceber que essa torta é super prática de estar preparando. Pessoal, eu tenho aqui uma vasilhinha de vidro, inclusive tava farinha nela, por isso que ela tá um pouco esbranquiçadinha. Aí eu estou abrindo aqui a minha lata de atum. Como eu disse pra vocês, você não precisa usar necessariamente um atum assim de molho não, tá? Você pode usar aquele atum, aqui a câmera vai focar melhor. Aquele atum somente de lascas, o atum sólido, no óleo, tá? Que é mais saudável. Esse atum aqui de molho, ele possui molho simplesmente em cima, tá? Mas ele tá aqui, ó, todo compactadozinho e é um atum de excelente qualidade. Agora, se você quiser também, você pode acrescentar na sua receitinha uma colher de molho de tomate, você pode fazer um caseiro ou um outro que contém menos sódio para ficar mais saudável a sua receita. Eu vou colocar um pouquinho de sal, porque o atum, ele é um pouco adocicado, né? O orégano. E o atum, ele já é temperado, tá? Então, a gente só tá acrescentando mais temperinhos aqui no intuito de realçar o sabor. Mas você pode colocar também manjericão ou qualquer outros temperos que você achar que combina aqui. Cheiro verde, tá bom? O atum é a estrela da vez. Ele é um alimento maravilhoso, ele ajuda na saúde do coração, pois ele possui ômega 3, ácidos graxos, e ele também reduz o colesterol. É um alimento anti-inflamatório, combate a hipertensão, é muito bom para o cérebro e ele possui também vitamina D, que é muito boa para a nossa saúde cerebral, né? Para a memória. Então, depois que você der essa misturada aqui, ó, como é simples, você já tem aqui um recheio prontinho para sua torta. Pessoal, eu já untei aqui a minha forma com azeite e um pouquinho daquele mix de farinha que eu falei pra vocês, mix sem glúten. Aí eu vou colocar um pouco da massa. Olha como essa massa é uma massa bem airada. Você vai misturando assim. Vocês observaram que nós usamos pouca farinha. Então, massa sem glúten é assim, ela usa pouca farinha, mesmo a farinha sendo saudável, porque confere mais leveza para as massas sem glúten. E as receitinhas ficam assim muito boas e leves, né? E bem nutritivas. Aí depois que você faz assim, ó, você espalha bem a massa aqui. E aí você vai espalhar o recheio, tá? Lembrando que, igual eu falei pra vocês podem acrescentar outras coisas. Pode acrescentar tomate, pode acrescentar pimentão, cheiro verde, o que vocês quiserem aqui nessa tortinha de vocês, tá? A minha eu tô fazendo ela bem simples, porque
Eu quero deixar bem evidente o sabor do atum e o sabor do milho. Então, aqui, ó, vamos fazer assim, pra dar uma boa espalhada. Eu tenho outras receitas de tortas aqui, tortas de frango. Já postei também uma outra ideia de torta de atum. Mas essa daqui é maravilhosa, porque como vocês estão vendo até agora, ela não utilizou nem um pouquinho de leite, né? E aí o leite ele vai ficar opcional no queijo, caso você queira. E você também pode estar utilizando um queijo zero lactose, né? Se você julgar necessário, você pode estar recheando a sua torta com mais atum, tá, gente? Pode colocar 2 latas. Eu vou fazer a minha bem espalhadinha, porque eu não quero uma torta muito alta, porque eu não quero que ela demore para assar, porque essa massa, como vocês estão vendo aqui, ó, é uma massa úmida, e aí, quando a massa é úmida, ela demora mais para secar a água no forno, né? Vamos fazer assim, ó, para dar uma espalhada no recheio. E aí, nós só vamos colocar aqui por cima o restante do recheio, da massa, desculpa. Olha aqui, ó, ficou umas partezinhas descobertas, né, pela massa, mas isso é perfeitamente aceitável. Até ajuda a dar um visual muito bonito para a nossa torta. Quando ela fica assim. Bom, eu prefiro assim, né, que você visualiza também de que é a torta. E aí, nós podemos dar aqui uma mexidinha. E agora eu vou finalizar a minha com queijo curado, tá, pessoal? Tô fazendo uma dieta anti-inflamatória que permite um pouquinho de queijo curado. E aí eu vou finalizar aqui, ó, porque eu tenho criança e adolescente em casa e eles gostam muito de queijo. Mas se você não quiser, sua torta já está prontinha ali para ir para o forno, tá bom? E depois de colocar aqui o seu queijo, ou não, né? Aí você vai optar qual é a melhor opção para você. Você vai levar forno pré-aquecido a 180, 200 graus, até que fique bem assadinha, bem dourada. Já já eu mostro para vocês como que ficou essa deliciosa torta de atum sem glúten. A minha, eu acredito que vai ficar uns 40, 45 minutos de forno. Já já eu mostro para vocês. Pessoal, vocês gostaram da receitinha de hoje? Espero que vocês tenham gostado dessa deliciosa receita como sugestão para o seu café da manhã, para os seus lanches da tarde e também para aquele dia que você quer comer saudável, mas quer sair um pouquinho da rotina da reeducação alimentar. Se você gostou, não esquece de estar curtindo, compartilhando com um amigo e me seguindo lá no Instagram para receitinhas deliciosas como essa. Lá eu sou Jussara Deoli. Até a próxima receita!